Olá pessoal, meu nome é Felipe Pedrosa, sou professor de Química de vocês e eu vou só dar uma complementada aqui no que o Josiano falou e aí a gente vai continuar o assunto de separação de mistura homogênea, né? Então o que é uma mistura homogênea? Basicamente, é uma mistura em que todas as partes do sistema possuem as mesmas propriedades. O que são as propriedades? São as características da substância, tá? Então, por exemplo, no dia a dia, a gente fala assim, o professor Felipe, ele é branco, ele tem cabelo castanho, olho castanho, tem 1,80 m. Essas são as características que a gente usa no nosso dia a dia. Mas existem também as características da substância, isso a gente vai chamar de propriedade. Então, numa mistura homogênea, todas as partes dessa mistura possuem as mesmas propriedades. O que é propriedade? É cor, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, essas coisas que são propriedades, beleza? Então, sempre quando a gente for pensar em separação de mistura, a gente tem que pensar basicamente em duas propriedades, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A gente vai usar nessa aula o ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a temperatura máxima onde um sistema consegue permanecer em estado físico líquido. Acima dessa temperatura, o estado físico vai ser vapor, beleza? Então, existem basicamente três tipos de mistura homogênea, que são as mais estudadas no ensino médio. Eu coloquei nesse arquivo aqui algumas mais, mas eu vou enviar para vocês, mas as três principais que a gente vai falar nesse vídeo aqui são a evaporação, destilação simples e também a destilação fracionada, que se encontra aqui. Então, primeiro, evaporação e recristalização. Esse é um método utilizado para separar a mistura homogênea, onde você pode separar, por exemplo, a água e o sal. Então, o que você faz? Você coloca água e sal num becker ou um recipiente de vidro e aí você deixa a água evaporar. Depois que essa água evaporar, o sal vai ficar retido e ele vai recristalizar, porque o sal é um cristal, né? É basicamente isso. Depois vem a destilação simples, que possivelmente vocês nunca ouviram falar. Ela serve para separar sólidos que estão dissolvidos em líquidos, ou pode até separar líquidos miscíveis com temperaturas de ebulição bastante diferentes. Então, por exemplo, se eu pegar água e sal, eu consigo separar por destilação simples. Por quê? A água, a temperatura de ebulição dela, ou seja, para ela passar do estado líquido para o estado gasoso ou estado de vapor, a gente precisa chegar na temperatura de 100 graus Celsius. Só que o sal de cozinha, se você tentar mudar de estado físico aí do sólido para o líquido, você não vai conseguir. Porque a temperatura de ebulição do sal é acima de 800 graus Celsius. Então é difícil fazer essa mudança de estado físico. Precisa de uma máquina específica para fazer isso. Então o que a gente usa basicamente para separar a água e o sal, caso a gente esteja num laboratório e a gente queira recolher a água também que está nesse recipiente, para a gente não perder a água? A gente usa a destilação simples. O que é a destilação simples? É essas duas figuras que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Então você tem um balão de destilação e aí você coloca a sua mistura, você aquece, esse aqui é o Big Debugger, que faz um aquecimento, né? Aí ao se aquecer, a substância que tiver menor temperatura de ebulição vai evaporar primeiro. Quem tem menor temperatura de ebulição, eu falei, a água é 100 graus, sal 800 para cima. Então a água vai evaporar e aí ela vai passar por esse condensador. O condensador, ele vai fazer o processo de condensação, ele vai pegar esse vapor de água e vai passar para o estado líquido novamente, e aí você consegue recuperar essa água aqui, ó, no seu Erlenmeyer, no seu destilado aqui, ó, tá bom? E aí o que acontece? Por que esse condensador consegue condensar esse vapor de água? Porque está passando aqui, ó, água resfriada. Então você conecta uma mangueirinha aqui com água e essa água geladinha aqui, ela vai passando dentro desse condensador. Quanto menor a temperatura, mais fácil ocorrer o processo de condensação, né? Então basicamente essa é a destilação simples. E aí a gente tem uma destilação que é chamada de destilação fracionada, que é basicamente a mesma coisa, se vocês verificarem a figura, só que muda a aparelhagem. Qual que é a diferença na aparelhagem? Quando a gente tem uma destilação fracionada, a gente usa, em vez de um balão de destilação, a gente usa uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento, ela tem umas barreiras físicas aqui, ó.
na figura, olha só. Repara pra você ver. Essa aqui tá mais legal para visualizar essas barreiras. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, dois líquidos miscíveis lá. Vamos colocar água, temperatura de ebulição 100 graus Celsius, e acetona. Acetona de limpar a unha, tirar esmalte. A acetona tem a temperatura de ebulição de 56 graus. Então, a temperatura de ebulição nela é menor que da água. Então, ela vai entrar em ebulição primeiro que a água. Então, qual que é o objetivo dessa barreira aqui? Enquanto você está aquecendo, porque isso aqui é uma manta aquecedora ou até um sistema de aquecimento normal, uma vela, por exemplo, se você aquecer esse sistema, o que vai acontecer? Tanto a água quanto a acetona vão começar a entrar em ebulição, vão evaporar, ou seja, formar vapor. Só que o sistema que tiver uma menor temperatura de ebulição, no caso que é a acetona, ele vai conseguir vencer essas barreiras físicas aqui da coluna de fracionamento de forma mais adequada que a água. Então ele vai chegar aqui no condensador primeiro que a água. Então a acetona, ao chegar no condensador, vai condensar, você recolhe ela, depois troca o frasco e deixa o recolhimento da água. Então você consegue separar essas duas substâncias, beleza? Esse processo de destilação fracionada é muito utilizado para a gente separar os componentes do petróleo. Olha só, você tem uma coluna de fracionamento, ou aqui está escrito torre de fracionamento, mas é uma coluna. E aí o que acontece? Você tem uma fornalha que você faz o aquecimento, e aí você consegue, de acordo com a temperatura, separar cada componente. Então, quando você tem uma temperatura de 20 graus Celsius, você consegue separar o GLP, né, que é o gás de cozinha, que é uma mistura entre butano e propano. A 70 graus Celsius você separa a gasolina, que pode ter até de 5 até 10 carbonos, né? Lembrando que a gasolina que tem um maior fator energético é aquela que tem 8 carbonos. Depois você separa o querosene de 10 a 16 carbonos a 120 graus Celsius. Querosene, para quem não sabe, é o combustível dos aviões. Óleo diesel, 170 graus Celsius, de 14 a 20 carbonos. Óleos lubrificantes, 270 graus Celsius, de 20 a 50 carbonos. E depois você separa os resíduos, que são basicamente a parafina e o asfalto, que são substâncias que têm mais de 70 carbonos. Beleza? Então, isso aqui é muito cobrado nos vestibulares. Qual que é o tipo de separação de mistura que você usa para separar os componentes do petróleo? Destilação fracionada. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, para complementar aí o que o Josiano já falou para vocês. Grande abraço.